Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é administração de redes de computadores. Os tópicos a serem abordados nessa aula são gerenciamento de redes e gerenciamento de desempenho. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender os conceitos do gerenciamento e desempenho de uma rede. Bom, quando se fala em gerenciamento de redes, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o gerenciamento da parte física, né, dos equipamentos da rede, os equipamentos físicos, estação de trabalho, monitores, servidores, switches, routers, enfim. Gerenciar a parte física é importante, mas a parte física é algo relativamente fácil de se fazer, é algo relativamente fácil de gerenciar. Ela não exige muito esforço administrativo por parte do gerente, do coordenador ou da equipe de gerenciamento da rede, da equipe de suporte, que é geralmente quem faz esse tipo de serviço, esse tipo de controle. Obviamente que é importante fazer o gerenciamento da parte física, o inventário da parte física, isso te dá uma ideia de idade dos equipamentos, quantidade de equipamentos, os recursos que esses equipamentos podem prover, o desempenho do equipamento, a capacidade do equipamento, mas essa é uma informação estática, é algo que você faz uma vez e depois você vai perceber ao longo do tempo que o que se faz com essa informação é a manutenção ou, em algumas vezes, a substituição de um ou outro caractere, de um ou outro parâmetro, de uma ou outra característica, dependendo do momento em que você vive e da necessidade que você tem. O maior desafio no gerenciamento de uma rede está na parte lógica. Tá? As redes, com o passar do tempo, elas se tornaram cada vez mais importantes dentro de uma organização. Não só as redes, de modo geral, TI de modo geral, se tornou importante dentro de uma organização. Hoje é muito difícil separar o negócio da tecnologia. Em alguns negócios dependem exclusivamente de tecnologia. Só para vocês entenderem um pouco do que eu estou dizendo, algumas empresas de táxi, né, aqui em São Paulo, elas na verdade não oferecem o serviço de táxi, elas oferecem a tecnologia por trás de tudo isso. Então, o que o empresário faz, nesse caso, é desenvolver um sistema que controla tanto usuários quanto a frota de táxi. Esse sistema ele permite extrair algumas informações, alguns indicadores, algumas estatísticas e faz acordo. Ele faz acordo com o taxista, oferece a ferramenta para o usuário e através do taxista, através dessa ferramenta, o taxista e o usuário, eles se encontram, interagem, enfim, um consome o serviço do outro. Então, a parte lógica de uma rede ela é importantíssima. Nesse caso que eu acabei de citar, o que acontece se o principal link dessa empresa para de funcionar? Você isola o taxista do seu público, do usuário. Administrar então a rede, gerenciar então essa rede é tão importante quanto desenvolver a rede, né? Quanto definir que tipo de equipamentos eu vou usar para a minha rede para atingir determinados resultados. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que dentro de uma rede de computadores, além da parte física, existe na parte lógica determinadas características que você precisa observar dia a dia. Algumas diariamente, outras esporadicamente, mas de todo modo o gerenciamento de rede é isso. É fazer uma verificação constante de determinados parâmetros da sua rede, de forma a garantir que ela vai oferecer o resultado esperado, ela vai oferecer a estabilidade esperada, a estabilidade de uma rede é tudo, e vai oferecer o desempenho esperado. O desempenho ele pode variar. Você vai acabar percebendo, dependendo do negócio em que você estiver trabalhando, que o desempenho varia, inclusive, de acordo com o dia, de acordo com o horário, de acordo com a época do mês. O e-commerce é bem assim. Se você prestar bem atenção, em determinadas épocas do mês, determinadas épocas do ano, me perdoe, quando nós temos determinadas datas, é natural que você tenha um consumo maior de recursos de determinadas redes por conta de um número maior de procura de determinados produtos, né? Dia das Mães você observa isso, as empresas que trabalham com esses produtos, né, mais voltados para a mãe, para a mulher de forma geral,
elas têm um aumento de vendas nesse período e hoje muitas dessas vendas são feitas através de meios eletrônicos, através do e-commerce. Então, nesse período, é comum você perceber que há um aumento do consumo do processamento do servidor, um aumento do consumo do tráfego da rede, um aumento do consumo de determinadas características, de determinados serviços dentro da sua rede, tá? Então, os recursos que aqui eu estou dizendo, eles fazem parte desse gerenciamento e são importantíssimos. Gerenciar o recurso permite a você otimizá-los. Hoje, principalmente nos tempos atuais, em que se fala muito em virtualização, em que se fala muito em nuvem, é muito simples alocar determinados recursos em determinadas situações. Então, vamos voltar para o exemplo do e-commerce. Se você, de repente, tem uma percepção de que determinado serviço está sendo muito consumido agora, nesse exato momento, se você estiver com os seus sistemas todos na rede e tiver um bom gerenciamento na rede e na nuvem, né, virtual, e tiver um bom gerenciamento desses recursos, você consegue alocar mais ou menos recurso para atender uma necessidade imediata, né? Ou você consegue fazer um trabalho para em determinada data, ou em determinado horário, ou em determinado período da semana ou do mês, alocar mais recursos e manter esses recursos para determinado tipo de serviço. De maneira que você garante, então, como eu havia dito, a estabilidade e principalmente o desempenho. Além dos recursos, nós também temos os usuários. Aqui eu fujo um pouquinho dessa história do e-commerce, eu vou fugir um pouquinho das redes no geral. Eu vou falar mais do usuário, tá? Embora as redes sejam importantes, o usuário é quem realmente faz a coisa acontecer. Então você precisa controlar o que o usuário faz na rede. Aqui você consegue perceber essa questão do usuário mais na sua rede local, mais dentro da sua área de atuação, dentro do seu trabalho, ali na empresa, no seu departamento, vamos dizer assim. É ali que você define a senha, é ali que você define quando que esse cidadão vai usar ou quando ele não vai usar o sistema. É possível determinar que um determinado usuário ele use o sistema num determinado horário apenas, só das 8 às 5. Ora por questão de segurança, ora por questão de recurso mesmo. Às vezes a sua estrutura ela é tão enxuta que não dá para você permitir que o usuário use o sistema na hora que ele quiser. Ele tem um horário de trabalho. Então eu garanto, eu vou alocar esse usuário, né, vou permitir a esse usuário o uso do sistema só dentro de um certo período. Porque depois disso eu preciso desse recurso para oferecê-lo para uma outra pessoa. Sem dizer que você tem também agora aqui no caso do gerenciamento do usuário, você tem a questão do permissionamento, você tem a questão de outros recursos que esse usuário vai utilizar. Então, veja, são algumas características, são alguns parâmetros dentro de uma rede que você precisa se preocupar. São alguns parâmetros que você precisa observar durante o gerenciamento. Além disso, você tem sistemas e equipamentos, tá? Então, como nós já vimos aqui, você tem os recursos de uma maneira geral, você tem o usuário e sistemas e equipamentos. Aqui, o que vale dizer é, observe sempre os equipamentos da sua rede. Por mais que tudo esteja funcionando, pode ser que você esteja trabalhando com um sistema com sobras, com uma determinada gordura, ou seja, o sistema, se ele for exigido, ele tem um pouco mais a oferecer, como também pode ser que você já esteja trabalhando no limite. Isso significa que um pico vai fazer com que esse sistema ou esse equipamento pare de funcionar. Então, como você já deve ter percebido, o gerenciamento de uma rede ele é bastante detalhado e é algo que dá muito, muito trabalho. Mas se você seguir algumas regras, se você tiver alguns cuidados, você vai perceber que não é tão difícil assim de manter a coisa sob controle. A dica que eu dou aqui é sempre usar um checklist. Eu, pessoalmente, falo muito do checklist porque eu uso no meu dia a dia muito o checklist, tá? Faça um checklist de verificação de recursos, faça um checklist de verificação de usuários, faça um checklist de verificação de equipamentos. Por menor ou por mais simples que isso possa parecer, ele garante que os principais pontos de gerenciamento dentro da sua rede serão observados dia a dia. Tá? Então, a dica do gerenciamento, ela funciona, a dica do checklist, ela funciona porque em determinado momento você vai sentir a necessidade de controlar melhor os seus recursos. Tá? Você
percebendo que eles estão funcionando, percebendo que eles estão sendo consumidos, você precisa ter um controle melhor para poder definir quando é que eu aumento a carga, quando é que eu mudo o equipamento, quando é que eu altero, às vezes, só uma característica do desempenho dele. E a característica aqui, voltando a falar da virtualização, pode ser um incremento de memória, pode ser um novo servidor para aquela aplicação. Eu tenho agora, a minha aplicação roda em 2 servidores, 3 servidores, eu tenho recurso, percebi que que tenho essa necessidade de alocar mais recurso para esse sistema, enfim, para esse equipamento, e vou fazê-lo. Mas quando que você percebe isso? Quando você controla métricas e também estatísticas. As métricas, só para você entender um pouco, elas funcionam da seguinte maneira. Eu determino quanto de memória uma aplicação ela deve consumir, ou o ideal de se consumir. Às vezes eu determino isso por conta de outras aplicações que rodam nesse mesmo ambiente. Ao determinar, eu estou setando aqui uma métrica e vou controlar, vou acompanhar essa métrica para ter certeza de que o valor que eu determinei é o valor adequado, é o valor ideal. Eu, às vezes, posso colocar um valor muito acima e nunca vou atingir, posso colocar um valor muito abaixo e vou sempre sobrecarregá-lo. Tá? Uma vez definidas as métricas, elas vão gerar as estatísticas, alguns dados, e esses dados são dados estatísticos. De novo, como eu acabei de falar, como é que você percebe que em determinado momento do ano você consome mais recurso por uma determinada aplicação? Controlando, você tem a sua métrica e você sabe que em determinada época do ano, ou não vamos tão longe assim, determinada época da semana, determinado horário do dia, você percebe que os valores setados ali, eles são ultrapassados, são constantemente ultrapassados. Então, esses dados são dados estatísticos. Permite a você, então, perceber em que momento você deve atuar e em que momento você pode ficar mais tranquilo. É dessa maneira que você garante um bom gerenciamento da rede. É dessa maneira que você garante que os seus sistemas, sempre que necessário, estarão disponíveis. Bom, como eu acabei de falar, o gerenciamento da rede é bastante importante. Preste bastante atenção nos equipamentos e principalmente nos recursos que você tem à sua disposição. Muitas vezes é comum entendermos que se o sistema está lento é porque ele está sobrecarregado. Nem sempre isso é verdade. Às vezes o sistema está lento porque ele é mal configurado. Às vezes o sistema está lento porque em determinado momento do dia ele é mal utilizado. Então você determina um certo desempenho e esse desempenho ele jamais será atingido. Ora, porque você não tem carga suficiente para atingir esse desempenho, então parece que o seu sistema ele está superdimensionado. Ora, porque você tem muita carga, você tem muito uso e esse sistema parece então que está sobrecarregado. Gerenciar uma rede, por incrível que pareça, não é uma tarefa difícil, é uma tarefa trabalhosa, é uma tarefa detalhada, detalhista. Você precisa ter o controle e o conhecimento de tudo que tem na sua rede. E dessa forma, você vai determinando quando é que eu uso isso, quando é que eu uso aquilo. A questão dos usuários, determinar o horário em que um usuário usa determinada aplicação, além de ser performático, de garantir a você um determinado desempenho das suas aplicações e dos seus equipamentos, também é uma questão de segurança. Se ele não acessa depois de um determinado horário, eu sei que ele não chega no dado, ele não tem o domínio, não o domínio, mas ele não tem o acesso, ele não como eu poderia dizer, ele não alcança aquela informação desnecessariamente. Ele só alcança essa informação, ele só tem acesso a esses dados no período em que, de repente, eu tenho um controle, eu tenho uma supervisão maior do que ele está fazendo. Então, além de ser algo que determina a performance e o desempenho dos sistemas como um todo, também é uma questão de segurança. Outro aspecto muito importante, como eu acabei de falar, é essa questão do checklist. O checklist garante a você, né, que todos os parâmetros do seu sistema que precisam ser verificados serão verificados no melhor momento possível. Às vezes você tem sistemas que você precisa verificar de manhã e às vezes você tem sistemas que você precisa verificar à noite ou no meio do dia. Fica a dica do checklist, ele é bastante importante e não se esqueça, gerenciar uma rede não é difícil, é trabalhoso.
Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre administração de rede de computadores. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.